Olá, amigos e amigas da Paz Mundial que recitam o Nam-myoho Renge-kyo, que são membros da Soka Gakkai Internacional, e também aos simpatizantes do budismo de Nichiren Daishonin. O meu grande abraço. Esse vídeo será a continuação do discurso do Reverendíssimo Soberano da Lei, Nikken Shonin, na revista Terceira Civilização, do ano de 1981, página número 6. Eu vou ler um pequeno trecho e comentar com vocês. Acho que vai ser importante para o entendimento de como nós iremos, daqui para frente, direcionar a propagação irrestrita da lei, o grande veículo que conduzirá todas as pessoas a atingirem a iluminação, né? E também as diretrizes pelas quais, juntos em Taidoshin, teremos que traçar para que consigamos atingir a sabedoria máxima que está dentro de todas as pessoas. União em apoio ao líder. Meu segundo ponto, que essa é uma continuação de um vídeo que eu já fiz, tá? Vai estar na legenda aqui, no card aqui em cima, se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui para vocês. Refere-se à união em apoio ao líder. Desde os dias da sua fundação, a Soka Gakkai desenvolveu-se sob a direção de líderes que distinguiam-se tanto na fé como na visão. O primeiro presidente, Tsunesaburo Makiguchi, o segundo presidente, Josei Toda, e o terceiro presidente, Daisaku Ikeda. Portanto, é simplesmente natural que os membros demonstrem profunda confiança a respeito desses líderes, não é verdade? Afinal, eles conduzem as pessoas, eles estavam conduzindo as pessoas ao Daigon Honzon, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo e aos ensinamentos de Nichiren Daishonin, segundo os seus próprios juramentos sobre os preceitos da Nichiren Shoshu, que foi o acordo que Tsunesaburo Makiguchi fez originariamente quando transformou a Soka Kyoku Gakkai em Soka Gakkai como uma entidade religiosa, inclusive com a autorização do Reverendíssimo Soberano da Lei da Nichiren Shoshu, né? Então, é simplesmente natural que os membros demonstrem profunda confiança. A união dentro de uma organização conduzida por esses líderes tem sido a força motriz do grande movimento do Shakobuku. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, se os senhores deificarem esses homens, o que é deificarem? É transformar esses líderes como deuses, fazer com que eles fossem divindades, adorar esses líderes. Se os senhores deificarem esses homens, em vez de confiar neles e respeitá-los, estarão se desviando daquilo que uma organização leiga da Nichiren Shoshu deveria ser. Parece-me que essa tendência existiu entre alguns membros. Então, aí já começa uma questão importante dentro da doutrina de Nichiren Daishonin, que é a deificação, né, de alguns mestres, líderes, grandes líderes, homens de grande valor, que podem conduzir várias pessoas a conhecerem o grande veículo do Nam-myoho Renge-kyo e, desta forma, fazer uma grande organização. Então, aqui ele explica que deificar essas pessoas como pessoas divinas, deuses, não seria a doutrina correta deixada por Nichiren Daishonin dentro dos preceitos doutrinários que o mesmo deixou por escrito a Nikko Shonin, que há 767 anos são guardados no templo Taisakiji, no Japão. Alguns dirigentes a aceitaram ou até mesmo a defenderam de que deveria se deificar um mestre, como sendo o atual Buda original da atualidade, no caso, né? Alguns líderes até defenderam essa questão de deificar um mestre. Nos últimos dias da lei, quando as vidas das pessoas são impuras, não há uma única pessoa que esteja livre de erros.
Não que aquele que não cometa erro seja grande. Se cometerem um erro no caminho de algum nobre objetivo, é importante que os senhores o admitam francamente. Pensem sobre ele e o corrijam. Olha que interessante. Niken, o reverendíssimo soberano da lei à época, que já faleceu ano passado, ele nunca se declarou Buda. Ele nunca falou que agora ele teria atingido o estado máximo de iluminação e que, portanto, as pessoas deveriam deificá-lo. Muito pelo contrário, porque essa é uma história que é contada dentro de alguns grupos, né? Dentro da internet, em alguns grupos que vocês entram, em alguns livros, em algumas revistas. Então, o reverendíssimo soberano da lei, Niken Shonin, ele nunca se declarou Buda e nunca falou para as pessoas que eles deveriam deificá-lo como um Deus, como uma autoridade máxima, que somente através dele iria ser conduzidas as pessoas à iluminação. Então ele fala que justamente que esse não é um erro que pode acontecer também no caso na Soka Gakkai, a qual trabalhava em conjunto na propagação do Nam-myoho Renge Kyo, do grande veículo, e também na concessão de Gohonzon, que era contratualmente acordado que seria distribuído conforme Nichiren Daishonin havia deixado, né? A inscrição era feita de Reverendíssimo Soberano da Lei para Reverendíssimo Soberano da Lei. E esse Gohonzon que era concedido, como é concedido até os dias de hoje, ele não era graficado, ele não passava por gráfica, né? Ele era inscrito manualmente pelos sucessivos sumos prelados, que na época era chamado assim, e hoje, traduzindo para o português, reverendíssimos soberanos da lei. Esta é uma grande informação, meus amigos, minhas amigas, para começarmos num futuro breve os nossos vídeos sobre o que é Gohonzon, o que significa, como ele deve ser concedido. Então, Niken Shonin, o reverendíssimo soberano da lei, na revista Terceira Civilização, fala que espera que os senhores não deifiquem ninguém, ou seja, não transforme nenhum ser, nenhuma pessoa em deuses, em pessoas que devem ser veneradas, ou seja, em pessoas que devem estar acima, né, do próprio Nichiren Daishonin que atingiu a iluminação. Ele explica isso aqui na revista. Caso encontre alguma que o faça, despertem-nos para o caminho correto. A nossa fé deve ser a fé no Daigo Honzo e em Nichiren Daishonin, como o Buda dos últimos dias da lei. Foi exatamente isso que Nichiren Daishonin deixou escrito nas escrituras que foram transferidas a Nico Shonin. Ele não escreveu que nós deveríamos deificar pessoas que fizessem, por exemplo, milhares de shakubukus e transformá-los em deuses e começar a devotar a vida a eles, a colocar eles nas orações silenciosas e devotar a nossa vida a isso. Muito pelo contrário. Então, o reverendíssimo soberano da lei Niken Shonin jamais ele se declarou uma seita Niken. Ele jamais se declarou que atingiu a iluminação e não tinha essa pretensão, né, conforme ele mesmo orienta na revista que ele tinha o direito aqui de falar da Terceira Civilização. Adicionalmente, eu espero que os senhores compreendam a nota oficial de 8 de outubro de 1979, emitida na sede religiosa da Nichiren Shoshu, e o comentário do presidente Hiroshi Hoshō. Assim, fazendo, a Soka Gakkai tornar-se-á uma organização ainda mais bela para o Konsei-Rufu. Então, essa nota oficial, provavelmente, eu não tenho ela aqui, mas eu imagino, e pelos estudos que eu tenho, de outros documentos registrados em cartório
como a excomunhão que ocorreu, em que ele explica detalhadamente todas as modificações que foram feitas, principalmente em relação à inscrição de Goronzon, a modificação do Gongyo, as orações silenciosas que foram modificadas. Isso existem documentos. Então, eu imagino que essa notificação oficial de 8 de outubro de 1979 tenha sido justamente sobre essas modificações, né? E assim foi entregue ao presidente da época da Soka Gakkai, que está aqui escrito, que ele até fez um comentário. E assim fazendo, a Soka Gakkai tornar-se-á uma organização ainda mais bela para o Conselho UFO. Como eu havia falado na matéria passada, em uma nota oficial publicada em uma dessas revistas, ele jurou, né, a Soka Gakkai e seus líderes máximos juraram corrigir os seus desvios doutrinários e da prática que já estavam começando a acontecer. E aqui também houve uma outra notificação e eles também retornaram falando que iriam modificar esses desvios, né? Então, ao mesmo tempo em que os seus membros avançam no caminho direto da consecução do estado de Buda e gozam a verdadeira felicidade. Não é preciso dizer que todos os que tentarem quebrar a unidade de Taidoshin baseado no Daigon Honzon estarão agindo como um demônio que precisa ser derrotado. Bem, por que um demônio que precisa ser derrotado? Porque nós não podemos modificar os ensinamentos de Nichiren Daishonin conforme foi deixado a Nikko Shonin e juramentado pela própria Soka Gakkai Internacional em todas as suas revistas e impressos da época. Eu tenho muitas, eu tenho mais de 100 revistas, né, dessa época. Mas para começar, a gente começar a entender, começar a dialogar, afinal de contas, é uma organização do diálogo e do humanismo. E eu imagino que ler uma matéria sobre essa não é nenhum incômodo, né? Porque é praticamente uma matéria pública que poderia estar na internet também, qualquer um poderia encontrar digitada na internet. Eu estou lendo, então apenas para que a gente possa começar a entender as origens das distorções doutrinárias e da prática da Soka Gakkai Internacional, com o objetivo de solucionar essa questão de Goronzon, principalmente, né? Porque eu pelo menos tenho uma grande experiência de vida, na minha própria vida, do que foi eu recitar 10 anos num Goronzon concedido originariamente conforme os preceitos juramentados pelos presidentes da Soka Gakkai, né, que eram concedidos pela Nichiren Shoshu, como também eu tenho a experiência de o que aconteceu na minha vida quando os dirigentes da Soka Gakkai entraram na minha casa, da minha família, né, e trocaram. Eles não falaram pra gente o porquê dessa troca. Muito pelo contrário, o que foi falado era que a nossa família fazia muito shakubuku e que por isso a gente iria ganhar um Goronzon especial. E assim eles trocaram o Goronzon originário, que existia toda uma tradição passada pela cerimônia de abertura dos olhos no templo Taisekiji, que é uma das escrituras e orientações deixadas por Nichiren Daishonin, um Gosho, sobre a abertura dos olhos, cerimônia de abertura dos olhos, né? E inscrito pelos sumos prelados sucessivamente e assim distribuídos aos membros à época da Soka Gakkai, como era o meu caso, porque eu sou filiada da Soka Gakkai, né? E recitava no Goronzon originário da Nichiren Shoshu, que foi concedido. Depois ele foi trocado com essa desculpa de que a gente fazia muito shakubuku e então a gente teria que ganhar um Goronzon especial. E aí realmente, meus amigos, é que começa uma grande modificação na minha própria vida
e na vida também da minha família, né? Essa troca por um Goronzon inscrito pelos sucessivos reverendíssimos soberanos da lei, deixado a forma como ela deveria ser feita por Nichiren Daishonin e Aniko Shonin, há 767 anos, fez uma grande diferença na minha vida pessoal ao começar a recitar em um outro tipo de Goronzon que não passa por nenhuma cerimônia de abertura dos olhos e não é feito de acordo com o que foi transmitido formalmente, por escrito formalmente por Nichiren Daishonin. Então, basicamente, eu gostaria de declarar e deixar mais claro para os que ainda não conhecem a verdadeira história, porque o que eu vejo aqui no Facebook, nos grupos, é uma coisa muito estranha. Não existe seita Nikken, tá, amigos? Isso nunca existiu. O que existe é a Nichiren Shoshu, que fez um acordo com o Tsune Samburu Makiguchi Josei Toda. O reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, ele nunca se declarou uma pessoa que deveria ser deificada ou mestre da vida. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa que protegia a lei, como eu falei aqui, protegia os fundamentos básicos da transmissão, porque assim devemos levar para toda a eternidade. Então, a minha pergunta para reflexão é: imagine que todas as pessoas, de todas as instituições, comecem então a propagar o Nam-myoho Renge-kyo, da forma como eles pensam na cabeça deles, né? Sem nem como leigos, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ele faz uma grande organização, principalmente hoje em dia pela internet. Qualquer um pode chegar na internet e começar a falar. Eu posso chegar lá e começar a falar: olha, gente, eu estou aqui com uma organização que vai conduzi-lo à iluminação, etc e tal, e começar a fazer uma grande organização. E aí esses líderes, eles vão se tornar pessoas admiráveis por outras pessoas, porque quando você ajuda alguém, ensina alguma coisa para alguém, né, essa pessoa vai passar a te admirar e vai ter uma certa gratidão por você. E aí, cada um desses líderes vão ser um mestre que vai, de alguma forma, estar sendo venerado e deificado pelos seus membros. E aí, cada um deles também vão começar a criar uma forma de entregar Goronzon. Imagina a confusão que isso não vai dar. Principalmente, não é uma confusão só de questões de organização. Ah, não, eu vou escolher ficar nessa organização porque essa organização é mais legal, tem mais pessoas, né? Nossa, como as pessoas são bonitas. Ah, nossa, como que é lindo esse auditório, né? Então, não é uma questão de você escolher qual é a melhor organização, mas sim qual é o caminho correto e qual é a forma correta de conduzir todas as pessoas a alcançarem a iluminação e a elevação interna dentro de cada uma delas. Pensem sobre isso. Não podemos deificar pessoas, endeusá-las e venerá-las como mestre da vida para sempre, porque nós devemos seguir as 3 grandes leis secretas, assim como era na origem da Soka Gakkai. Até mesmo o Dr. Daisaki Ikeda, tenho aqui revistas em que ele fala sobre isso, né? Ele realmente foi um grande líder, fez muitos shakubukus, mas a transitoriedade da vida já está explanado nos ensinamentos de Nichiren Daishonin. Nós estamos aqui temporariamente, meus amigos. Apesar de pensarmos que ficaremos aqui por muito tempo, nós estamos aqui por pouco tempo. Essa forma física que hoje nós temos, ela poderá se mudar para outra forma física em outras existências, né? A morte, ela é uma realidade implacável. Ninguém pode fugir da morte. Então, se cada um dos líderes de cada instituição começarem a se declarar mestres da vida
ou mestres e fazer as pessoas venerá-los e deificá-los, isso vai ser um grande problema para a propagação irrestrita da lei e principalmente seguir os fundamentos básicos deixados por Nichiren Daishonin, também orientados e propagados pelos 3 presidentes da Soka Gakkai Internacional, que depois foi modificado, esses fundamentos foram modificados. E o pior, querer destruir a Nichiren Shoshu através da propagação de uma verdade que não existe, porque não existe seita Nikken. Isso nunca existiu. E está aqui, Nikken Shonin nunca se declarou o Buda da atualidade. E ele também nunca se declarou o mestre da vida. Muito pelo contrário, ele transmitiu a herança vital da lei a outro reverendíssimo soberano da lei, né? Quando ele já estava de idade e já sentia que ia partir desse mundo, ele transferiu essa responsabilidade de preservação e continuação da prática dos ensinos, assim como foi deixado por Nichiren Daishonin, para outro reverendíssimo soberano da lei. Espero ter esclarecido mais algum ponto sobre essa questão e o nosso objetivo aqui não é criar discórdias e nem disputas, mas sim encontrarmos um caminho que nos conduzirá a voltarmos aos objetivos originários que tínhamos dentro da organização. E assim, em Taidoshin, com os reverendíssimos soberanos da lei, propagarmos irrestritamente o grande veículo que nos conduzirá, assim como conduzirá toda a humanidade, a atingirem o estado mais elevado de vida. E assim poderemos, certamente, modificar o nosso ambiente social e também o nosso ambiente natural. Afinal, pessoa e lei é a mesma coisa. É um grande prazer falar com todos vocês. Eu agradeço imensamente a sua paciência e o seu interesse sobre esse assunto. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo com sugestões e até mesmo críticas, não tem problema. E assim, juntos, faremos a grande profecia de todos os iluminados, como Nichiren Daishonin, para a pacificação da Terra, a erradicação de desastres, calamidades e pandemias. Conto com todos vocês, amigos do coração. Um grande abraço a todos.